Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Hoje vamos criar um roadmap do Python. Mas como assim? O que é isso? Vamos mostrar quais são os principais tópicos de estudos de Python e como é que esses assuntos estão relacionados entre si. Então essa aula será muito útil não apenas para aqueles que estão começando a estudar Python, né, e não sabem por onde começar, mas também indicado para quem já tem algum conhecimento, mas se sente um pouco perdido. A ideia básica, pessoal, é fornecer uma visão macro da linguagem em si, né? A verdade é que é bem difícil encontrar esse tipo de conteúdo, porque geralmente quando começamos a estudar por vídeos, cursos ou até mesmo os livros, vamos aprendendo um assunto depois do outro, um tópico depois do outro, e depois precisamos nos organizar mentalmente para entender como eles estão relacionados. Então aqui a ideia é mostrar essa visão holística sobre o aprendizado da linguagem como um todo, né? Que é? Isso é uma característica não somente do Python, mas de qualquer linguagem de programação. Temos aquele bloco de conhecimento de assuntos básicos elementares que nós vamos ter que aprender, né, que serão úteis para depois a gente conseguir ir para outras áreas de aplicação. Então, para começarmos, temos sempre uma base que precisamos aprender, que depois vamos usar independentemente para onde vamos nos especializar, né? Vamos precisar utilizar aqueles conhecimentos bases. Então, sem mais delongas, vamos começar falando dos assuntos elementares e básicos do estudo de Python, ok? Podemos começar falando dos operadores, né? Tem vários tipos de operadores, como por exemplo os numéricos, que vão fazer soma, adição, subtração. Tem os operadores de comparação, no qual fazemos comparações entre elementos, né? Maior que um, menor que o outro. Temos também os operadores lógicos, que são funções lógicas booleanas. Então, os operadores fazem parte de um estudo onde o aluno está entendendo como se fosse a linguagem, as primeiras palavras do idioma, antes de começar a escrever as frases. Depois dos operadores básicos, o aluno pode aprender os tipos de dados, né? Cada dado na programação ali no Python vai ter uma diferença, vai ter dados que vão estar no formato numérico, podendo ser do tipo inteiro ou float, mas podem também ser conjunto de caracteres, sendo esse formato de string. Então, saber essa diferença é importante e o aluno já pode começar a criar algumas coleções, ou seja, organizar esses dados em grupos, né? Esses grupos podem ser listas, dicionários, tuplas e conjuntos. Logo em seguida começa a parte onde eu particularmente considero que o aluno começa a evoluir. É quando ele começa a trabalhar com variáveis, que são objetos, né, lugares lá no programa, que recebem dados e podem mudar de valor ao longo do processamento. Depois entra as condicionais, né, que são as estruturas if, else e os loops while e for. É nesse ponto que eu acredito que o aluno domina bem e ele consegue aprender bem a manipular esses recursos, ele vai conseguir tirar de letra depois qualquer outra etapa para frente. Então, aqui é como se fosse um divisor de águas, assim eu diria, porque ali para quem consegue avançar, ele consegue dominar bem essa parte, depois tudo vai conseguir vir naturalmente e outros assuntos vão ser tirados de letra. Outro assunto importante se aprender ainda nessa etapa básica são as entradas e saídas de dados, né? Temos os comandos dos inputs, né? As saídas, o que vai ser impresso na tela. Isso é bastante importante, porque é nesse momento que começa a interação entre os usuários e o computador. Ainda na base e avançando no aprendizado, é muito útil a manipulação de arquivos. Mexa com arquivos, né? Sabendo esse recurso, é possível recuperar, tratar e gravar informações, ok? Desse ponto em diante, pessoal, eu considero que o aluno aprendeu de fato os conceitos que acabamos de falar, então ele começa de fato a se transformar num programador de verdade, né? Ele ainda está na base de aprendizado, né? Que quando começa a aprender o que chamamos de funções, classes, né? Porque depois o estudante vai acabar descobrindo que quase tudo que nós vamos fazer, né, vai utilizar bibliotecas, módulos, pacotes, frameworks. Então essa etapa aqui é fundamental e é um estudo extenso, né, que nós vamos ter que fazer sobre funções, classes, né, programação orientada a objetos, né. É, Então, assim, é nessa hora, nessa fase que eu considero que a pessoa entra como um programador mesmo, né. E para finalizar essa questão base, a gente começa a aprender sobre ambientes virtuais, ok? E também é bom também nessa fase aí a gente começar a entender um pouco sobre erros e exceções, tá bom? Bom,
que acontece? Saindo dessa parte básica, nós vamos começar a entrar nas trilhas de aprendizado, tá? O que são essas trilhas de aprendizado? São frentes que, depois de você já ter a base extremamente bem consolidada, você vai conseguir aí se direcionar para qual área que realmente você quer trabalhar. Aí, uma vez que o estudante de Python já conseguiu ter uma visão, né, boa e dominar esses principais aspectos, né, vocês vão escolher qual a área, qual a aplicação que você vai seguir, então, né? Então, agora o aluno já tem um conhecimento suficiente para escolher, eu quero trabalhar com isso, com aquilo, né? Inclusive, para cada uma dessas aplicações que a gente vai ver agora na sequência, a maior parte do tempo o programador vai estar trabalhando com bibliotecas, com frameworks que já estão prontos, ok? O que significa isso? Significa que outras pessoas já criaram um código bem elaborado por trás, facilitando assim a nossa vida. O Python tem essa vantagem, pessoal. Ou seja, qualquer pessoa pode contribuir, pode criar um código e disponibilizar esse código aí na internet, ok? Então imagina que, sei lá, a gente quer criar um código que faça um recorte de imagens, né? A gente pode escrever um código na mão do zero que faça isso. Ou a gente pode usar uma biblioteca pronta que faz isso para a gente. Provavelmente utilizar uma biblioteca pronta é a solução mais inteligente, não somente porque vai poupar muito tempo no desenvolvimento, mas também porque provavelmente essa biblioteca pronta vai ser mais eficiente, vai ser mais performática do que a nossa que a gente vai criar do zero. Não só porque quem está trabalhando com aquela biblioteca às vezes é uma pessoa que já é especialista naquele assunto, gosta daquele assunto, está há muito tempo desenvolvendo códigos, né, naquele ramo, como também aquele código às vezes já foi revisitado por muitos outros programadores. Então, quando a gente pega esse pacote já pronto e utiliza, a gente está tendo um ganho ali de tempo e também de performance de execução, e isso nos possibilita fazer muito mais coisas num curto intervalo de tempo. Podemos juntar vários pacotes, usar um framework bastante completo e, com isso, acelerar bastante o desenvolvimento de um determinado programa. Então, para a gente começar a falar sobre essas áreas, né, quais são as bibliotecas, os frameworks que caracterizam cada uma das áreas? A gente pode começar com a área de análise de dados e inteligência artificial, que está bombando aí, né? Que inclusive é uma das áreas que tem ajudado o Python a ganhar tanta popularidade, porque quando a gente fala de análise de dados, inteligência artificial, né, machine learning, ciência de dados, o Python vem quase como um sobrenome dessa área. Algumas bibliotecas mais populares que se costumam aprender quando a gente entra para a área de análise de dados, inteligência artificial, são no Python o Pandas, o NumPy e o Matplotlib. Essas bibliotecas vão ajudar a permitir com que o desenvolvedor aqui consiga não só criar matrizes, vetores, fazer cálculos numéricos, mostrar gráficos, como também vai conseguir manipular dados que pode ser bastante úteis aí para análise de dados, ok? Fazer processamentos e coisas ligadas à inteligência aplicada ali. Se a gente fala de inteligência, a gente vai falando aqui, por exemplo, de algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquinas, né? Nesse caso, o desenvolvedor vai estar utilizando muito a biblioteca Scikit-learn, que é a biblioteca onde a maior parte dos algoritmos de machine learning estão acoplados ali dentro, ok? Agora imagina se ele quer trabalhar depois com algoritmos ainda mais avançados, com computação paralela, né, o estado da arte de deep learning, aí tem que mergulhar para os frameworks, né? E tem vários frameworks de inteligência artificial aí disponíveis, né? Alguns mais populares que são utilizados são o TensorFlow, o Keras, o PyTorch, o PaddlePaddle, MXNet, o Café, enfim. Então, na realidade, não é necessário aprender a usar todos eles, pessoal. Basta escolher alguns apenas, aqueles que o desenvolvedor se sente mais familiaridade, seja ou talvez por uma aplicação específica, ele se sentiu mais confortável para utilizar um ou outro. E essa é uma realidade que a gente vai ver também quando for aprender as outras áreas, né? Existem frameworks, bibliotecas que são alternativos. A gente não precisa dominar todos eles, né? Aprender todos, por exemplo. A gente pode escolher um, né? Aquele que tenha que resolva nossos problemas, as nossas necessidades,
porque é melhor saber conhecer bem uma biblioteca, né, uma que resolva o nosso problema, do que aprender muito pouco de cada uma e depois ficar com conhecimento até redundante, ok? Então, a escolha aí de qual framework é o melhor depende muito de cada caso a caso, tá? Depende de cada aplicação, de cada sistema operacional que a pessoa tem preferência de utilizar. E aqui, para fechar essa área da inteligência artificial, né, e de análise de dados, também vale aí, eu acho, a pena citar algumas bibliotecas populares de manipulação de imagem, né? Aquela coisa muito comum de trabalhar nesse ramo, ok? Que legal. Para quem já está indo aí para a área de Big Data, né, e computação distribuída, também vai acabar interagindo aí muito com a Apache Spark e com o Hadoop, tá? Legal. O que a gente pode falar de outra área super importante no mundo do software, que é o desenvolvimento web? Quando a gente fala de web, né, de desenvolvimento de páginas, de aplicação para web, que são exibidas aí no navegador, a primeira coisa em Python que vem na cabeça é o tal do Django, é o Django, né? Que é um framework super completo que vai ser suficiente para atender praticamente qualquer coisa que você queira fazer na web, tá? O Django é um framework de multifuncionalidade full stack, ou seja, ele tem recursos para você programar tanto no back-end, nos bastidores, e quanto no front-end, né? Que são as interfaces aí que são criadas. Desde a manipulação de dados até a parte da interface visual, interação direta com o usuário e por aí vai. Um outro framework bastante popular é o Flex, tá? É bastante utilizado para microserviços. E aí tem outros frameworks também para web super utilizados, mas não tão importantes como o Django, como o Pyramid, o TurboGears, o Tornado, o Falcon e por aí diante, né? Da mesma forma como é que a gente tem alguns frameworks que vão ser muito úteis, né? Que a gente pode escolher um basicamente que tem muitos recursos para a gente fazer o nosso desenvolvimento web, a mesma coisa acontece no ramo dos desenvolvimentos de aplicativos, né? É outra frente que nós vamos bater um papo por aqui. No caso, né, o framework mais popular para desenvolvimento de aplicativos é o Kivy, tá? É um framework super completo que permite que o código que você está desenvolvendo, pessoal, seja exportado para rodar em qualquer ambiente, seja no iPhone, né, no iOS, ou seja no Android, tá? Temos também outras alternativas de frameworks, como o Beware, o Python para Android, né, que é mais específico aí para Android. E no ramo de games, né? Uma área super interessante, atrai muitos interessados aí nessa área, né? Existem também bibliotecas que foram feitas para cada estilo de game, né? Em particular. Então, uma das coisas interessantes dessa área é definir, olha, que tipo de game eu gosto mais, né? O que eu quero me aprimorar e desenvolver, né? É um game de RPG, é um game de jogo, de tiro, 3D, né? Corrida, é um game de estratégia. Então, dependendo do tipo de jogo, a gente vai poder utilizar uma biblioteca ou outra particular que vai ser feita, elaborada para desenvolver recursos mais apropriados para aquela aplicação, né? Aplicação no contexto de jogos. Algumas bibliotecas são bem conhecidas aí no mundo Python, tá? Para desenvolvimento de jogos, né? O PyGame, o PyKira, o PyGlet, o Arcades, enfim, até o próprio Kivy, ele é utilizado aí para desenvolvimento de jogos. Então vale a pena aí conhecer as particularidades de cada um, né? E ver como é que elas poderiam te ajudar aí a fazer o tipo de game que você está pensando em desenvolver. Agora vamos para uma outra parte de automação. O Python é extremamente utilizado nessa área, pessoal, né? Aqui eu vou dividir em duas áreas, né? Uma delas vai ser a automação web, né? E depois nós vamos partir para a automação de tarefas, tá? Por que eu fiz essa divisão, né? Vai ficar claro, mas basicamente quando a gente está falando de automação web, a gente vai estar falando de interações com sites, com servidores, né? Então a gente vai poder começar a usar algumas bibliotecas de automação no Python, que são as requests e a Beautiful Soup. E essas bibliotecas vão ajudar aí a fazer requisições ali no servidor, né, no site, nas páginas, né, e fazer algumas manipulações
dos endereços de páginas. Depois a gente vai poder escolher aí uma biblioteca que vai ser mais adequada para a nossa necessidade, né? Por exemplo, se tivermos interessados em fazer interações com o site, como clicar em aspectos específicos da tela, né, ou ainda fazer um upload de um determinado arquivo, download de arquivos e manipulações como se fosse um usuário mesmo interagindo com o site, uma biblioteca muito útil, muito popular, desculpem, para isso é o Selenium, né? É feito para esse tipo de automação de tarefas e interações com o browser, com o navegador, com o Firefox, com o Chrome, né? Inclusive ele é excelente aí para um ambiente de testes também, né? O pessoal que mexe com testes utiliza bastante o Selenium para realizar testes, tá? Tem uma alternativa um pouco menos conhecida ao Selenium, mas busca fazer algo semelhante, né, ao mesmo, é o Puppeteer, tá? Se seu interesse é criar um robô que vai fazer acesso, requisições às páginas, né? Vai coletar dados da internet, vai ir um site depois do outro, né? Várias páginas indo atrás de links, de imagens, de conteúdo. Tem uma biblioteca super interessante também, que é o Scrap, tá? Isso é na área de automação web. Partindo agora para a área de automação de tarefas, né? Que tem mais a ver com comandos, teclado, do mouse, né? Ou seja, tudo que o usuário interage aí no computador, né? Tudo que seu programa, seu algoritmo faz, né? Tem algumas ferramentas super interessantes, que é o PI AutoGui e o PI Input, tá? Então, quando está se falando de automação de tarefas do computador, a gente pode pensar em manipular os arquivos, diretórios e por aí vai. Então, para isso, a gente vai usar a biblioteca OS, né? Como eu comentei antes, usar o teclado e o mouse, teoricamente, a gente pode automatizar praticamente qualquer coisa. Temos algumas bibliotecas que ajudam a fazer esse tipo de automatização, como as bibliotecas RPAs, tá? Vamos lá. Agora, vamos tentar fazer aí observações aí nesse mapa de estudo aí, essas frentes que nós acabamos de ver do Python, tá? A primeira delas é que esse roadmap não é um roadmap exaustivo, né? Obviamente não tem tudo sobre o Python aqui, pessoal. Né? Talvez não tenha ninguém no mundo que domine, que conheça tudo, todas as bibliotecas, todos os frameworks, porque são tantas bibliotecas, tantos frameworks, isso não para de ser desenvolvido a todo momento. Então a ideia aqui não é apresentar todas as ferramentas Python, mas se mostrar uma das coisas que são as principais, que é interessante se aprender em Python. Outra observação é que esse roadmap não é uma ordem de estudos, tá? Apesar da parte básica ser uma parte que, né, a base ali ser uma parte que você deva começar a estudar, as outras trilhas são trilhas que você vai tomar um caminho para você estudar, né, baseado no seu interesse, na sua área de estudo e por aí vai. Então, embora a gente tenha estabelecido aí uma ordem lógica, né, e cronológica, depende muito do seu interesse, necessidade, vivência. É importante, super importante ter em mente que a maior parte do tempo do desenvolvedor vai estar trabalhando com pacotes prontos, né? Então a gente comentou aqui, né, dos pacotes que são fundamentais de conhecer, mas claro que o Python tem muitas outras bibliotecas, muitos outros pacotes que o desenvolvedor vai ter que conhecer e vai usar. Então não é para decorar todos esses pacotes, todas essas aplicações, né, que a gente falou por aqui nesse nosso roadmap, mas sim entender o que cada pacote faz. Aí quando for necessário usar um pacote, a gente vai buscar a documentação, a gente vai buscar o site oficial, buscar exemplos, né? E para poder utilizar esses pacotes, né? Então, o mais importante é tentar entender aí quais são as trilhas, né? Quais são as trilhas do seu interesse para vocês traçarem um mapa de estudo, né? Mas sem decorar o nome de todos eles, que é uma coisa que eu acho desnecessário. Bom, outra ressalva é que esse roadmap foi feito para ser um roadmap visual, né? Então, assim, peguem esse mapa mental, baixem ele, né? Coloquem ele como carta na manga e, por fim, né? A questão do desenvolvimento de bibliotecas
frameworks em Python é interminável. Então é super importante sempre consultar aí as fontes mais atualizadas, né? E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.